Conhecimento técnico, analítico, de negócios, soft skills e aprendizado contínuo. Quais são os fatores de sucesso para um analista de dados? E quais fatores realmente funcionaram para mim? Eu separei esses 5 tópicos para a gente bater um papo aqui, que vai te ajudar a ser um analista de dados de sucesso. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence e trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também sou instrutor de treinamentos de Power BI, SQL e Python para análise de dados. E eu criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. E para apoiar o trabalho do tio dos dados aqui, já esmaga o botão de like e se inscreva para se manter muito bem informado, que eu tenho muito conteúdo para trazer para a gente bater um papo aqui, beleza? E vamos para o nosso vídeo. Pessoal, e eu sei que tem muita gente vendendo fórmula mágica por aí, mas o que eu vejo é que a maioria dessas pessoas aí, os fazedores de fórmula mágica, eles não tiveram uma vida atuante, não tiveram uma carreira de sucesso no mercado. E uma forma de você comprovar isso é pegar a pessoa, olhar lá no LinkedIn dela e ver o quanto outros profissionais comentam dessa pessoa, quantos projetos essas pessoas realmente trabalharam na vida. Quando você analisa um pouco melhor o perfil dessas pessoas, você começa a entender que as coisas não são bem assim, do jeito que elas falam, beleza? E é claro que eu não estou falando isso para criar briga, intriga, confusão com ninguém. Eu estou falando isso para abrir os seus olhos, para que você tenha as mínimas condições de analisar o perfil de alguém que está falando para você, que é especialista, que é guru, que é mestre, que é coach em algo, beleza? Então, a minha ideia aqui não é jogar você contra ninguém. A minha ideia é te capacitar ou te abrir os olhos, te orientar para que você analise e tome as suas próprias decisões. Esse é o meu objetivo de falar isso aqui, beleza? E, gente, como vocês já estão cansados de saber aqui nesse canal, não existe fórmula mágica. Porém, existem sim fatores de sucesso, são fatores que você precisa fazer, fatores que você precisa passar, que realmente vão aumentar as suas chances de ter sucesso na análise de dados. E nesse vídeo nós vamos discutir esses 5 fatores. E o primeiro fator de todos é o conhecimento técnico. O que é conhecimento técnico? Conhecimento técnico é basicamente o conhecimento em ferramentas de análise de dados. Pessoal, eu falo tanto em conhecimento técnico porque basicamente o conhecimento técnico é a sua porta de entrada para a análise de dados, mas é apenas a porta de entrada. A partir do momento que você passar por essa porta, você vai precisar continuar desenvolvendo outros conhecimentos que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. E quais são as ferramentas que eu sempre falo, quase todos os vídeos eu falo para vocês? Basicamente SQL, Power BI e Excel, principalmente SQL e Power BI dominados, muito bem feitos mesmo, serão as principais ferramentas para você entrar no mercado de trabalho. O Excel também é muito importante, porém não é tão utilizado quanto o SQL e o Power BI no dia a dia de um analista de dados. Aí vem aquele amigo seu falar: "Ai, Bruce, mas a empresa que eu trabalho, a empresa de um amigo meu, fala que só usa Excel para análise de dados." Gente, pode ser verdade, pode ser uma realidade mesmo. Eu não estou contestando isso. Porém, a maioria das empresas que utilizam o Excel para análise de dados, ou elas não exigem uma complexidade, uma capacidade de analisar e manipular dados muito grande ou complexa, ou então os caras estão sofrendo com o Excel para não pagar a licença do Power BI, por exemplo, ou eles não têm uma estrutura mais adequada para um grande volume ou para uma maior complexidade de dados. Então eu diria para vocês que se você tem dados simples, o Excel vai resolver muito bem. Se você tem dados um pouco mais complexos, o Excel vai resolver também. Porém, não vai resolver de uma forma tão eficiente quanto você utilizar um SQL, um Power BI e talvez um Python, que é uma ferramenta ainda mais potente. Então, se alguém me convida para uma oportunidade de trabalho e falam para mim que é um Excel que utilizam lá e não estão com planos de migrar para uma outra ferramenta, eu sinceramente iria pensar muito mesmo em uma outra possibilidade para não ir para essa empresa, beleza? Eu ficaria longe de uma empresa que tem como ferramenta principal de análise de dados o Excel. E, gente, eu utilizei o Excel a vida inteira, eu continuo utilizando o Excel, mas Excel hoje em dia para mim é para análise rápida, é pegar 2 planilhas, relacionar elas com um PROC-V, fazer uma tabela dinâmica, algumas fórmulas simples.
e enviar para alguém algum resultado muito simples. Qualquer coisa mais complexa do que isso, eu vou utilizar ou Python, ou Power BI, ou o SQL para analisar os dados, beleza? Então vamos para o nosso segundo fator de sucesso, que é o conhecimento de negócios. Pessoal, pensa assim, se você nunca trabalhou naquela área, você nunca foi da logística, nunca foi do financeiro, contabilidade, RH, e você entra na empresa com conhecimento técnico, você não vai ter de prontidão naquele momento que você chegou, você não vai ter o conhecimento de negócios. Então, é muito importante você ter a clareza para você que eles estão buscando o seu conhecimento técnico. Quem contratou você sabe que você não conhece sobre financeiro, por exemplo, mas eles conhecem e estão dispostos a ensinar regras de negócio, conhecimento de negócio da área financeira, por exemplo, e você vai utilizar o seu conhecimento técnico nas ferramentas de análise de dados para suprir a demanda dessa área com o seu conhecimento técnico. Então, eles vão falar as regras de negócio para você, e você vai traduzir essas regras de negócios basicamente em códigos, em análises, para você compartilhar essas informações de uma forma mais simples e mais dinâmica, principalmente com o Power BI, beleza? Então, quando uma empresa contrata você e sabe que você não conhece a dinâmica daquele setor, normalmente alguém da equipe, o coordenador, o gerente ou um analista mais experiente vai sentar do seu lado e vai explicar cada regra, como funciona, cada etapa, qual que é o fluxo de informações. Isso sim é um conhecimento de negócio. E não fique frustrado se você achar que é muito complexo, que é muita regra de negócio, que é muita coisa para você aprender, porque sim, normalmente vai ser muito complexo, vai ser muita regra, vai ser muita coisa para você aprender em um curto espaço de tempo. Então, isso acontece comigo até hoje em dia. Recentemente, a área que eu trabalho aqui na empresa foi reestruturada e eu precisei absorver conhecimento técnico de uma outra área que eu não tinha nem ideia de como funcionava. E basicamente o que eu fiz foi sentar do lado da pessoa que era responsável, ela me explicou como funcionava a área, eu anotei tudo. Eu gravei as reuniões pelo Google Meet e cada regra que a pessoa me falava, eu fazia junto com ela no computador. Eu fazia junto com ela ou no Power BI ou no Alteryx, que é uma outra ferramenta que nós utilizamos aqui, mas não precisa esquentar a cabeça com o Alteryx agora. Ou no Excel e também no SQL e Python. Ou seja, tudo que a pessoa me falava, eu anotava, eu validava, eu me certificava que eu aprendi, que eu entendi o que ela me passou. E depois dessa etapa eu aplicava essas regras, escrevendo códigos, consultas, queries, nas ferramentas como SQL, Power BI e Python. E validava o resultado dessas consultas com a pessoa. Então, quando ela validava, eu falava, sim, agora eu aprendi. Eu ouvi, eu anotei, eu apliquei esse conhecimento e validei o resultado com a própria pessoa que me falou isso. Está correto? Sim. Então, vamos para a próxima etapa. E assim, eu fui aprendendo sobre essas regras de negócio. E conforme eu fui aprendendo, pessoal, eu pude ver que existiam alguns gaps, alguns pontos específicos que eu poderia aplicar algumas melhorias naqueles relatórios, naquelas análises que eu estava recebendo dessa pessoa. E, gente, já foram 4 meses que eu fiz os fechamentos que eram dessa pessoa. E no primeiro mês que eu fiz o fechamento sozinho, sem a pessoa, olha, eu suei até os ossos, porque foi muito tenso. Mesmo eu anotando tudo, eram relatórios, eram análises muito complexas que iam para a alta gestão da empresa tomar decisões. Essas decisões eram baseadas nas minhas análises e nos meus relatórios. Então, não existia muito espaço para erro. Porém, como eu não sou perfeito e mesmo me esforçando e focando ao máximo, sim, eu cometi erros, mas ao mesmo tempo que as pessoas traziam alguns erros ali que elas encontravam, que o meu cliente final encontrava, eu conseguia corrigir isso e aí eu anotava esses erros para no próximo mês não cometer esse erro novamente. E com isso eu fui criando melhorias no meu processo ali de análise e manipulação dos dados ali, para não cometer esses erros novamente. E aí no segundo fechamento eu já tive menos erros e no terceiro fechamento eu não tive nenhum erro, pessoal. Ou seja, eu cheguei no ponto que eu queria de enviar um relatório e não voltar nenhuma reclamação, nenhuma contestação cujo eu poderia estar errado. E aí, pessoal, no quarto mês, que foi o meu último fechamento agora, o de julho, eu ainda consegui entregar o meu fechamento mensal na metade de dias úteis do que a pessoa anterior fazia. Então além de eu conseguir entregar tudo sem erro, eu reduzi o
tempo de publicação, de compartilhamento dessas informações. Isso foi muito positivo para mim, porque além das pessoas verem que eu queria fazer a coisa certa, viram que eu estava comprometido em fazer uma entrega mais rápida. E isso foi notado pelo meu chefe e pelas pessoas que consumiam esses relatórios, essas análises. E isso me resultou em um feedback muito positivo, onde o pessoal falou que eu estabeleci ali um novo recorde, ali um novo marco ali de quantos dias deveriam ser entregues esses relatórios e essas análises. Detalhe, esses relatórios e essas análises eu ainda faço depois dos relatórios que eu já fazia anteriormente. Então foi algo que eu me orgulhei. Porém, eu só cheguei nisso depois que eu realmente conheci as regras de negócios, realmente conheci qual que era o fluxo, qual que era a dinâmica dessa nova área que eu comecei a atender também. Então, pessoal, conhecimento de negócio é algo que você vai ter apenas quando você atuar lá. Então, você não vai ter conhecimento de negócio se você não teve experiência real, você trabalhou ali nessa área, beleza? Então, fica despreocupado com conhecimento de negócios. Foca no seu conhecimento técnico, que o conhecimento de negócios vai vir quando você começar a aplicar o seu conhecimento técnico em uma área de negócios. E é por isso que o conhecimento técnico e o conhecimento de negócios são fatores de sucesso, porque quanto mais você tem, mais vão fazer você um analista de sucesso, beleza? E agora vamos para o nosso terceiro fator de sucesso, que é a competência analítica. Pessoal, competência analítica, raciocínio crítico, raciocínio lógico, capacidade de resolver problemas, é basicamente toda a mesma coisa. Isso está muito relacionado com os passos anteriores, conhecimento técnico e conhecimento de negócios. A partir do momento que você tem o conhecimento técnico ali muito bem afiado, você tem o domínio das ferramentas e você conhece o negócio, você começa a utilizar isso a seu favor e começar a questionar alguns resultados, você começa a questionar processos, você começa a questionar fluxos, dinâmica, e você começa a pensar se está certo, se está errado, poderia ser em menos tempo, e baseado nisso, nesse seu questionamento, nessa sua crítica, você começa a propor soluções, você começa a resolver problemas, e a resolução desses problemas tornam você uma pessoa mais analítica, mais crítica, mais focada em resolução de problemas. E isso com certeza é um fator de sucesso. E para contextualizar isso, eu poderia falar para vocês de alguns projetos que eu participei, mas por exemplo, eu era coordenador de eficiência e basicamente eu fazia apuração de custos, e esses custos eram baseados em distâncias dos veículos, e eu não conseguia validar essas informações de uma forma dinâmica, porque eram muitas e muitas viagens no mês, e eu não conseguia validar viagem por viagem. Eu precisava fazer isso de alguma forma automatizada, que validasse todas as informações de uma vez. Eu, muito incomodado com isso, comecei a procurar soluções, encontrei uma solução de cálculo de rotas no Google, de uma API de rotas do Google, porém existia um custo para pagar para a utilização dessa API, então eu comecei utilizando de forma gratuita, calculando uma rota por vez. Depois eu apresentei um projeto para os meus chefes, para a minha chefe, para o meu diretor, mostrando para eles basicamente que a gente ia conseguir utilizar essa API para encontrar ineficiências no nosso processo de apuração de custos, e eliminando essas ineficiências nós iríamos reduzir o nosso custo de transporte. Claro que eu não posso falar o valor que a gente reduzia, mas teve mês que a gente chegou a reduzir mais de 1,5 milhão, pessoal, apenas nesse projeto. Porém, pessoal, como eu falei antes, eu precisei ter conhecimento de negócios e conhecimento técnico. Comecei a questionar aquele processo, comecei a ficar incomodado, inconformado da forma que era feito, até eu conseguir propor uma solução melhor. E depois que eu apliquei esse projeto na vida real, foi como se a gente tivesse estabelecido uma nova forma de apuração de custos ali, pessoal. E não é que eu fiz isso porque eu queria ser promovido, porque eu queria me aparecer, mas é porque eu estava inconformado que eu não era capaz de validar todas as rotas. Então eu precisava de uma forma mais automatizada. Comecei a ficar inconformado com isso e criei uma solução para isso. E a solução foi tão boa que até hoje em dia, anos depois, até eu ter saído da empresa, as pessoas que ficaram continuam utilizando o mesmo algoritmo que eu desenvolvi em Python lá atrás para fazer essa validação de custos, beleza? Pessoal, e o nosso próximo e quarto fator de sucesso são as competências interpessoais, os nossos soft skills. E sim, pessoal, é necessário desenvolver soft skills. É claro que quanto mais técnico você for, você vai tender para um lado assim mais de desenvolver soluções. Porém, se você quiser mostrar essa solução, que você quiser que as pessoas conheçam essa solução, você vai precisar desenvolver os seus soft skills. Você vai precisar
criar um projeto, propor uma solução. Você vai precisar que alguém compre a ideia do seu projeto, invista dinheiro ali no seu projeto. E depois que esse projeto for implantado, sim, você vai precisar vender ele para outras pessoas. Quem sabe ele seja útil para outras áreas. E você vai precisar convencer como e por que o seu projeto pode ser útil, pode ser utilizado, aplicado em outras áreas. Então, pessoal, é algo que você vai precisar desenvolver aos poucos, mas calma, não precisa ser de uma vez só não. Você pode ir aos pouquinhos, degrau por degrau, mas tenha em mente que você vai precisar desenvolver suas habilidades de comunicação e outras habilidades que são soft skills também, como organização, gerenciamento de projetos, trabalho em equipe e por aí vai, tudo aquilo que você já sabe. Porém, foca nessa questão de comunicação, de se vender mais, porque isso vai evitar que você desenvolva um projeto e uma outra pessoa faça o seu projeto ficar conhecido, mas ela vai ficar marcada por isso e não você. Então o ideal, que é o que eu aprendi com os meus chefes que sempre fizeram questão de expor eu, é que você faça o projeto, desenvolva e você vá lá fazer a apresentação do que você fez, do que você desenvolveu, que você explique sobre a sua solução. E eu sempre tive muita sorte de ter chefes que sempre me incentivaram, me motivaram muito mesmo a vender o meu peixe, a falar assim, Bruce, você fez, vá lá e mostre. Fala, não, mas eu tô nervoso, eu tô inseguro. Não, Bruce, o projeto é seu. Vá lá e faça o seu melhor. Você já fez a melhor parte. Vá lá e se venda. E isso, pessoal, me deu muita visibilidade. Isso me deu muita confiança de trabalhar com pessoas de alta gestão e não me sentir inferior a elas apenas por causa do meu cargo, mas sentir que elas estão ali dando a atenção, gastando o tempo delas comigo, porque eu sou um especialista e eu tenho uma solução que vai resolver problemas delas. Beleza, pessoal? Então, desenvolva isso que com certeza é um fator de sucesso para você na análise de dados. Com certeza. Pessoal, e o nosso quinto e último fator de sucesso, com certeza é um dos mais importantes e é um que eu vejo as pessoas deixarem ele de lado, deixarem para último, negligenciarem, que é o aprendizado contínuo. Pessoal, nós da análise de dados nunca, repita comigo, nunca vamos parar de estudar. Sempre vai ter algo novo, sempre vai ter uma tecnologia para adicionarmos na nossa caixinha de ferramenta e utilizar quando necessário. E a última delas é a inteligência artificial. Então, se você é analista de dados, se você quer ser um analista de dados, com certeza você utilizar a inteligência artificial já é uma grande indicação de que você está se atualizando continuamente. Claro, isso vale para conhecimento técnico, conhecimento de negócios. Você sempre precisará estar em aprendizado contínuo. Não existe outra possibilidade, pessoal. A partir do momento que você começar a negligenciar o aprendizado contínuo, você começa a correr um grande risco de ser negligenciado pelo mercado de trabalho. Então, além de tudo isso que nós precisamos aprender, desenvolver no nosso dia a dia, nós precisamos manter o nosso aprendizado contínuo em alta, beleza, pessoal? Então, continuar aprendendo e mostrar para as pessoas que você continua aprendendo é um fator de sucesso com certeza, e um dia você vai lembrar disso na vida real e vai lembrar que eu falei isso para você, beleza? Eu espero que você tenha gostado desses fatores do sucesso. São coisas que eu vejo pessoas negligenciando e eu tomei algumas notinhas e resolvi falar com vocês aqui hoje. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, dar o seu feedback para mim aqui, que eu vou ficar muito feliz de responder você, beleza? Meu muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau, tchau!